Mulher no Ar, muito boa tarde, bem-vindo povo do Rio Grande do Norte, bem-vindo povo do Alagoas, estamos aqui a postos, como toda segunda-feira, para encaminhar a sua semana bem, trazendo energia, entretenimento, informações, dicas. Como é que foi seu final de semana, hein? Curtiu bem as lives? Ó, a Band arrebentou. Sexta-feira foi Felipe Araújo, sábado teve Mari Antunes, Babado Novo, foi ótimo. Fique ligado que ao decorrer da semana a gente vai estar anunciando as próximas lives, viu? E o assunto de hoje é muito útil, importante para você se informar. Nós vamos conversar com a deputada estadual Isolda Dantas. Vamos conversar sobre essas questões de prevenção contra essa pandemia. Vamos também falar sobre economia, estratégias, né, do governo para a gente saber como lidar melhor com toda essa situação que estamos vivendo. Deputada já está aqui online com a gente. Olá, boa tarde, bem-vinda ao Band Mulher. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, telespectadores e telespectadores da Band. Estamos aqui para conversar, né? Em casa. Deputada, exatamente, é o que eu ia falar. Esse nosso contato virtual, ele é, digamos, infelizmente, de uma certa forma distante, mas como a Band costuma dizer, é o que nos une nesse momento. Já quero agradecer a sua disponibilidade. Deputada, eu queria já começar perguntando a respeito de um assunto interessante, que quem lhe acompanha nas redes sociais, né, observou nesses últimos dias a sua postagem a respeito da economia solidária. É uma questão que eu acredito que tenha havido em um ótimo momento, pela questão que nós estamos vivendo, muitos comerciantes, muitos empresários aí preocupados. Eu queria que a senhora explicasse a respeito desse projeto. Pois é, eu estou em Mossoró, né? Vocês sabem que minha residência é aqui, mas isso realmente, as redes têm nos unido e tem sido uma ferramenta que nós temos encontrado, primeiro para não se sentir tão sozinhos, né? E também para se comunicar. Pois é, Kelly, esse tema da economia solidária é uma perspectiva que, inclusive, a gente já trabalhava há muito tempo, mesmo antes de ser deputada, e acho que agora, nesse período da pandemia, é muito oportuno, porque são grupos que, ao mesmo tempo que podem produzir produtos para o combate e para a convivência com a pandemia, né, de momentos, principalmente nos hospitais, também são grupos que estão gerando economia e gerando renda. Quando a gente diz que nós não temos que optar entre a vida e a economia, é que é possível fazer economia lidando com a vida. E a economia solidária nos comprova isso todos os dias. Por exemplo, essa requerimento que nós fizemos para as tetas, para que os empreendimentos de economia solidária que trabalham no ramo de confecções possam produzir os kits hospitalares, é unir saúde e vida com a economia. Ao mesmo tempo que nós vamos estar gerando renda para essas pessoas que estão com dificuldades, seja de trabalho, seja de emprego, mas ao mesmo tempo essas pessoas vão produzir coisas fundamentais para os hospitais no momento de atender pacientes com o Covid-19. Então, a economia solidária, ela é feita de forma coletiva, ou seja, por grupos, ela é feita de autogestão, ou seja, não tem um patrão que vai determinar, é feito dentro de um modelo de cogestão, e é feito por homens e mulheres populares que encontram o seu jeito de produzir, encontram o seu jeito de gerar renda com solidariedade, ou seja, respeitando a situação de cada um, e principalmente para as mulheres, Kelly, isso é muito importante, porque às vezes a mulher ela tem dificuldade de ir até o seu local de trabalho e muitas vezes não é compreendida. E na economia solidária, esse é um aspecto que é muito considerado, que é a solidariedade. Então, nós estamos destinando das nossas emendas parlamentares, R$ 150 mil para esses empreendimentos de economia solidária, provando na prática que não precisa a gente separar economia de vida, tá? Para fazer as duas coisas juntos, e acho que é mais do que necessário, principalmente nesse momento de isolamento social, a gente não privilegiar a economia, mas também não secundarizar a vida, a gente poder unir as duas coisas. E estamos muito preocupados com essa flexibilização do isolamento social, porque a repercussão disso virá nos próximos 10 dias. Aqui em Mossoró, vocês sabem, nós já estamos numa situação bastante complexa, que é os leitos de UTI já bastante utilizados, e Mossoró tem sido uma das cidades que mais tem tido óbito, como também contaminação. Então, pensar no isolamento social, pensar na vida, unindo a economia, nesse momento, é fundamental, Kelly.
Com certeza. Inclusive, a gente tem falado bastante sobre isso aqui na programação, que é a questão de se reinventar. Aquele comerciante, aquele empresário que está em dificuldade, ele consegue, digamos, usando um pouco da criatividade que o brasileiro tem de sobra, é o que a gente tem lutado para que a gente, digamos, destaque esse nosso lado de conseguir levar a criatividade, né, aí para o nosso estado, para o nosso município. E também a questão, obviamente, das pessoas terem a solidariedade de ajudarem o comércio local, de ajudarem, digamos, quem está precisando, e, digamos, essa rede, né, de criatividade, solidariedade, reinvenção, é o que está nos ajudando no momento e com certeza ainda vai nos ajudar bastante daqui para frente. Deputada, outra questão importante que eu acredito não, eu acompanho e venho percebendo, né, no seu mandato, que é a luta a respeito dos assuntos relacionados às mulheres. E aí é aquele problema que, infelizmente, a gente ainda escuta falar que é violência, né, contra as mulheres, a violência sexual, física. E nesse período de confinamento tem chamado bastante atenção. Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito, né, no caso, como que a gente pode estar se atentando a isso e como que, principalmente, óbvio, as mulheres poderiam, digamos, se posicionar em relação a esse problema. Olha, Kelly, muito importante esse tema que você traz, muito importante mesmo. Inclusive, o Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres, na qual nós fazemos parte pela Assembleia Legislativa, nós tivemos uma reunião semana passada e nós apresentamos 3 grandes ações necessárias. Porque o que tem que acontecer? Nós sabemos, isso não é novidade, nem sou eu que estou dizendo, é que quem violenta as mulheres são pessoas próximas das mulheres, são os maridos, os namorados, né, os companheiros, os ficantes. Então, nesse momento de isolamento, os agressores estão em casa. Então, estão muito próximos das mulheres e com muito mais tempo. Então, é óbvio que a violência iria aumentar. Nesse sentido, e pensando nisso, nós que trabalhamos com o movimento de mulheres sabemos que há uma subnotificação enorme de violência contra a mulher. Os números que aparecem são infinitamente menores do que a quantidade de violência que existe na nossa sociedade em relação às mulheres. E pensando nisso, é muito mais difícil, num período de isolamento, as mulheres se dispor a ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, até porque o marido está dentro de casa, ou o marido, o agressor, o companheiro, quem cometeu a agressão. Então, nesse sentido, nós sugerimos que a delegacia virtual, que hoje funciona para você fazer, por exemplo, uma denúncia de celular, de roubo de celular, ou coisa assim, que essa delegacia virtual, ela se adeque para receber violência contra a mulher, que é fundamental, porque a mulher pode ir lá usar o seu celular, usar o seu e-mail, fazer a denúncia e a polícia ia averiguar, de fato, essa denúncia. Então, essa foi uma das coisas. Uma outra coisa, Kelly, foi que a gente, que o governo do estado pudesse fazer uma campanha muito forte, dizendo para as mulheres que elas não estão só. Muitas vezes, e nós escutamos muitos relatos de mulheres que escutam a sua vizinha sofrer violência e não tem o que fazer. Então, nós sugerimos que o governo do estado pudesse fazer uma campanha, inclusive pegando o exemplo do Rio Grande do Sul, que usava um tema super... Eu fiquei muito emocionada quando eu escutei, que era assim, vizinha, eu te escuto, ou vizinha, você não está só. E, inclusive, mostrar mecanismo de como a vizinha pode ajudar aquela mulher que está sofrendo violência, para que a gente desconstrua essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Nós temos que meter a colher, a sociedade, o Estado, o vizinho, porque nós não podemos ver uma mulher sendo morta e a gente achar que não é obrigação nossa fazer alguma coisa. E uma outra ação que nós sugerimos ao governo do Estado pela Polícia Militar é que as rondas que a Polícia Militar possa fazer, que priorize os bairros onde tem mulheres com medidas protetivas. Isso resolve completamente? Não. Mas é claro que se você tem uma viatura transitando no bairro, aquele homem que está com a medida protetiva e que não pode se aproximar da mulher, vai ter muito mais receio de se aproximar se você tem lá a viatura circulando no bairro. Então, são essas 3 ações que nós apresentamos para o governo do Estado. Inclusive, hoje, às 14 horas, quando eu terminar aqui, eu vou para uma reunião do comitê da Comissão de Combate ao Covid-19 da Assembleia Legislativa. Eu não faço parte, mas os deputados que não são podem acompanhar. Como o tema hoje é violência contra a mulher, com a doutora Érica Canuto, eu vou acompanhar essa reunião da Comissão de Combate ao Covid da Assembleia, para que a gente possa avançar. Para que essas minhas medidas possam ser executadas, é preciso legislação,
para dar segurança jurídica, tanto à Polícia Civil como à Polícia Militar. Então, nós estamos aqui, vamos inclusive propor PLs nesse sentido, para que os órgãos de segurança possam atuar dentro da legalidade e com segurança jurídica e possa criar mecanismos de proteção às mulheres, porque realmente as mulheres estão bem desprotegidas. O Rio Grande do Norte tem apontado como um dos estados com mais feminicídio, a violência contra a mulher tem aumentado e a gente sabia disso como movimento de mulheres, mas estamos aqui, Kelly. Eu sou uma feminista que faço parte do movimento e acho que violência contra a mulher é uma coisa que nós não podemos admitir de jeito nenhum. Com certeza, deputada. Inclusive, eu gostaria de deixar os meus parabéns, né, por essas iniciativas que com certeza são muito bem-vindas. Como a senhora mesma citou, os nossos casos são sim subnotificados. Infelizmente, a proporção é bem maior, então fica aí o alerta para as autoridades e para que tudo isso de fato possa ser concretizado e melhorar aí a convivência dentro de casa, a proteção para as mulheres. Agora, para finalizar, deputada, eu gostaria que a senhora citasse a respeito de uma campanha, na verdade, é um projeto, né, aí cultural bem interessante chamado O Tô em Casa, Tô na Rede. Eu achei muito legal, porque no caso aqui temos vários artistas da terra, os norte rio-grandenses que estão aí nesse momento difícil e teriam agora a oportunidade, através dessa iniciativa do governo do estado, de poder, no caso, lançar um projeto para ser aprovado, não é mesmo? Pois é, Kelly. Inclusive, eu escutei, hoje eu amanheci o dia com um vídeo de uma pessoa aí de Natal, uma pessoa que fez um vídeo muito. Vou nem falar o nome para não ter que divulgar, né? Mas falando mal do governo do estado, porque estava dando 200 mil reais para o estado inteiro, para os artistas. Olha, eu queria dizer para essa senhora que, pelo amor de Deus, a classe artística é uma das classes muito importante da nossa vida. Vamos imaginar a nossa vida sem a música, a nossa vida sem o rádio, a nossa vida sem a televisão. Então, assim, foi de uma infelicidade que essa cidadã fez esse vídeo criticando o governo do estado. O governo do estado tem que fazer pelos artistas, tem que fazer pelos outros, tem que fazer pela economia solidária, tem que fazer pelos moradores em situação de rua, tem que fazer pelas mulheres. E eu, inclusive, vi que muitos artistas foram lá na página dessa cidadã e criticaram, e tem que criticar mesmo. O Estado tem que socorrer os artistas. Nesse momento, é uma classe que não tem o que fazer, porque, ora, o artista precisa de público. Se nós estamos dizendo que isolamento social é a única medida para a gente conter o vírus, é óbvio que o Estado tem que ajudar. Então, esse edital, inclusive, nós fizemos um requerimento, Kelly, para que tivesse cota para os municípios do interior do Estado, né, para as outras regiões, para que todos os artistas pudessem contemplar. Nós temos Mossoró, uma cidade que tem a cultura muito viva no seu cotidiano. Então, é óbvio que precisa de ter um incentivo do governo do estado, da prefeitura, para que esses artistas tenham estímulo, inclusive pessoas que vivem exclusivamente da arte. Como vai viver? Vai passar fome? Não, o Estado não pode permitir que nem o cidadão e cidadã passe fome. Por isso que é pouco, inclusive, esses 200 mil reais para a cultura. Tem que ter mais, porque são cidadãos potiguares que vivem do seu trabalho e se orgulham disso. Então, o edital é muito bem-vindo. Quero aproveitar e parabenizar Crispiniano Neto, que é diretor da Fundação José Augusto, por esse edital. Para os artistas que estão se mobilizando para participar, é assim que a gente tem que fazer, juntar a economia, um combate a esse vírus, que inclusive tem mudado a nossa lógica, mas infelizmente não mudou de todo mundo. Porque quando alguém faz um vídeo criticando a classe artística, realmente essa pessoa precisa de muita coisa para mudar. Nem a pandemia conseguiu, mas reafirmo aqui, nós temos uma relação muito afeta com os artistas, justíssimo que o governo do estado fez, tem que ter mais editais. Eu estava escutando você, Kelly, final de semana com live. Imagina a gente em casa sem ter live para ouvir, como seria isso? Exatamente. mas é de uma infelicidade, mas essas coisas assim, a vida vai tratando de afastar dos nossos corações, né? E da política também, porque isso não faz bem para a política, não, tanto ódio num vídeo só. Mas queria agradecer, queria parabenizar pelo seu programa e dizer que nós estamos à disposição e torcendo para que tudo isso passe e a gente possa se abraçar. Ai, com certeza. Deputada, vou deixar aqui também o meu muito obrigado, né, em nome aqui da Band e em nome também dos nossos telespectadores, que com certeza foi esclarecedor. Estamos aqui torcendo, né, para que essas medidas que a senhora aí está lutando por elas, que elas venham ser concretizadas. Meu muito obrigado, a casa aqui está de portas abertas. Quando tudo isso passar, esperamos recebê-la aqui pessoalmente, né, para dar aí essa entrevista maravilhosa para os telespectadores do Band Mulher.
Obrigada, querida. Um beijo, boa semana para você, para todo mundo da banda e para você que nos assiste em casa. Fique em casa Obrigada. e se cuidem. Exatamente, é isso aí. Vamos encerrar com essa mensagem da deputada. Fica em casa e se cuide. Fica em casa e fica ligadinho na Band, viu, gente? Amanhã nós vamos estar de volta, 13h40, ao vivo aqui, trazendo mais informações, mais dicas, mais entretenimento, mais energia boa para você, tá bom? Então, ó, amanhã não esqueça, conto com você. Beijo e até lá!